Olá, pessoas, tudo bem? Tô eu aqui de novo, né, para mais um vídeo. Voltei para mais um vídeo e hoje nós vamos falar da terceira temporada de The Walking Dead. Sim, tá? Precisa, né? Eu demorei um pouquinho, enrolei um pouquinho, fiz a Sector Story, determinei a Sector Story, né? E enrolei um pouquinho porque eu tinha que assistir a temporada, né? Senão não sai vídeo. Se não assistir as coisas, o vídeo não anda, né? Não dá pra fazer. Enfim, a última temporada, a gente falou da primeira, da segunda, e eu dei as minhas notas, né? E agora estamos aqui também de novo agora para a terceira temporada. O que eu posso dizer, né? Eles ainda são, o Rick e o grupo deles ainda estão procurando um lugar para ficar, né? Já que eles estão passando de casa em casa. E a Laura tá grávida, né? Já tá perto de ganhar. E o Rick acaba encontrando a prisão, né? E eles veem que, querendo ou não, a prisão está com zumbis, obviamente. Mas eles viram-se uma parte, se conseguirem isolar, a prisão pode se tornar um lugar seguro para eles ficarem, né? O Rick, ele tá meio fora. No último, obviamente, né? Ele teve que matar o amigo dele na última temporada, o Shane. Apesar que foi mais pra autodefesa do que qualquer coisa, né? E o Rick, ele nessa temporada, ele não diria desequilibrado, ele tá bem afetado com a situação, né? Ele tá bem afetado com isso. A Lauren também não. Depois que ela descobriu que o Rick matou o Shane, ela tá bem mais afastada dele, dá pra ver. Eles pegam, dão um jeito de limpar, conseguem limpar a prisão, né? Pra assim dizer. Eles entram, conseguem isolar uma parte da prisão, a parte de fora. Quem assistiu sabe, né? Aquela parte do pátio, assim, que é fechada, que tem duas grades, né? Separando. Tem duas grades separando daí a prisão. Daí tem uma parte onde ficaria um lugar de. Tipo um. Como é que eu posso dizer? Uma zona livre, que tem uma zona grande, tipo um pátio grande, sabe? E daí ficaria um corredor e mais uma cerca. Seria bem seguro, né? Sem falar os muros e tudo mais. Tem alguns zumbis dentro e eles viram que tem alguns fora, então eles entraram por algum lugar. Que é, eles tinham, se não me engano, tinha um buraco na cerca que eles conseguiram entrar. Mas eles vão, eles fazem uma meia arrisca, eles fazem de um jeito meio arriscado ali, conseguem, mas eles conseguem liberar o pátio, aquele pátio, para pelo menos eles ficarem seguros para passar a noite, né? E daí depois no outro dia eles iriam entrar para a parte interna da prisão, né? E esse espaço dá pra ver, e nessa pequena dinâmica que a gente vê de noite, a gente vê que eles tá meio, o Lauren e o Rick estão meio afastados, assim, o pessoal tá mais quieto, mas assim, que eles dá pra ver que passaram meses andando de lugar em lugar, cidade ligando cidade, né? Então eles devem estar exaustos, né? Porque quando tu tá numa questão de sobrevivência, né, é difícil tu encontrar alguma felicidade, alguma coisa assim. Quando tu tá numa questão de sobrevivência, qualquer coisa, tu pode morrer. É uma situação complicada. E, infelizmente, quando eles tomam a parte interna da prisão, eles estão tomando, a Lori entra em trabalho de parto. A Lori entra em trabalho de parto. Ai. Aí ela acaba tendo que fazer uma cesárea, né? Enfim, uma das situações, a Lauren entra em trabalho de parto dentro da prisão. Depois que uma porta é aberta, eles descobrem numa área e acabam entrando zumbis, né? Que o grupo acaba se separando. O grupo acaba se separando. A Meg e o Carl ficam com a Lauren e, infelizmente, a Lauren morre aí na prisão, né? Dando à luz a Judith, que é a Judith, a irmãzinha mais nova do Carl, né? E nessa situação, é depois disso que a gente vê que o Rick meio que não enlouquece, mas ele começa
fica mais afetado ainda pela morte da Lori. Já estava afetado pelo que aconteceu com a morte da Lori, fica mais afetado ainda. Sendo que depois a gente vê mais pra frente que ele começa a ter alucinações com a Lori. Ele fica sozinho por um tempo, né, de luto e tentando lidar com o luto. Ele tem alucinações com a Lori, ele tem alucinações com ligação com a Lori. Ele vê ela do outro lado da cerca, lá com zumbis. Ele fica bem fora, assim, sendo que ele nem chega a pegar a Judith ainda. Ele dificilmente chega perto da Judith, a filha dele. Quem acaba cuidando, ajudando a cuidar é a Beth, a Meg e os outros, né? Nisso eles exploram. Eles acabam fazendo um plano, querendo ou não, eles estão numa parte só da prisão e eles querem explorar os outros blocos dentro da prisão pra liberar caminho. Ui, ativou o cachorro. Pingou! Essas horas, tem um dia inteiro pra latir, mas não latir essas horas. Cachorros. Cachorros. E até onde eu sei, Shih Tzu não late, né? É o que dizem. Enfim. Pra conseguir entrar nos blocos da prisão, eles se juntam ali, né? E eles vão, só que enquanto eles estão... Ignorem o cachorro. Ignorem o pingo. Enquanto eles estão ali, o Russell acaba sendo mordido na perna e ele é levado e eles encontram alguns prisioneiros, presidiários que ainda estão ali, uns 4 presidiários que estavam ali ainda para sobreviver. Foram trancados ali e acabaram conseguindo sobreviver até esse tempo todo. E o Rick toma uma decisão inesperada e ele corta a perna do Russell. Assim, um medo. E tem um cara muito louco, é um jeito de manter ele vivo, né? Tem um cara muito louco ali, que é meio psicopata ali. Que é só um ladrão de banco e os outros ali dizem que estão ali por nada, né? São 5 caras? 5. Acho que são 5. Não lembro. Enfim. Eles conseguem sair, mas eles veem que esses caras são... Tem um cara que é o líder desse grupo de presidiários, é muito violento. Ele é psicopata. Né? Ele é psicopata. Eles conseguem salvar o Russell por um fio, né? Cortando a perna dele antes da infecção se espalhar. Enquanto isso, a gente vê que a Andrea, que na última temporada, quando a Fazenda pegou fogo, tinha se separado do grupo, foi salva pela Michonne, né? E foi encontrada e deixada pela Michonne e ela tá doente, tá com febre, tudo mais. E no meio disso tudo, quando elas veem um helicóptero caindo, elas acabam sendo encontradas por ninguém mais, ninguém menos do que o Marlin, pelo Merlin, o irmão do Darren, que a gente achou que possivelmente podia ter morrido lá na primeira temporada. Ele não morreu, ele arrancou a própria mão, não morreu. Ele está com uma prótese na mão muito louca. Tipo o estilo Evil Dead, mas sem a serra, sabe? Assim com uma faca. Estilo isso. Elas acabam sendo levadas para um disputa, né? Pra conhecer o governador. Né? A Michonne fica assim, a André meio que acha que tá tudo bem, depois que elas são interrogadas e tudo mais, é numa boa, ela aceita ficar. A Michonne meio relutante e a André tá encantada pelo lugar sem infecção, ter uma comunidade, né, sem zumbi e coisa, tá fechado, que é um bairro, só que tá fechado dos dois lados, né, que eles conseguem fazer uma barrigada pros dois lados, cercar o local, né, e conseguir manter vida ali, né. E né? E eles meio que mostram como é que eles estão bem, como fazendo uma festa, comemorando, tendo eletricidade, coisa, né? E nisso, na prisão, eles estão tendo alguns conflitos ainda, né? Porque o Rick tá mais pra lá do que pra cá, o Russell tá sem a perna, agora tá manco. Tem o pessoal ainda da prisão, né? Que depois, quando eles vão liberar mais blocos, sobram 2 caras só, né?
sobra só desses dois que é o presidiário, que acabam ficando ali junto com o grupo, trabalhando, ficam meio que separados ali, trabalhando até eles confiar neles, né? Ele não vai parar. Ele não vai parar. Eu não vou editar pra cortar essa parte, tá? Vai ficar latido cachorro no fundo. Eu não quero saber. Enquanto o pessoal da prisão tá lidando com esses conflitos, né? Que o líder deles tá pirando na cabeça. A Andréia se aproxima do governador, começa a rolar um lance. A Michonne tenta avisar que ele não é confiável, que ele não é uma pessoa boa, que a Michonne desconfia muito, né? E a Michonne resolve sair, dá um jeito de fugir, né? Ela dá um jeito de fugir. Porque ele foge sozinho porque a Andréia não acredita nela, a Andréia não escuta, acha que tá tudo bem, né? E nisso, o Glenn e a Meg resolvem, eles estão ficando sem mantimento, e eles precisam de forma pro bebê e coisa, né? E eles vão pra cidade pra encontrar coisa, pegar as coisas, né? Abastecer, né? E eles acabam sendo encontrados pelo Merlin também. Eles são capturados e levados para Johannesburgo. Por quê? Porque... Como é que eu posso dizer? O Merlin fala, né? Conhece aqueles dois. Ele leva, prende cada um separado, né? E nisso ele meio que descobre que eles estão numa prisão e o governador quer saber onde é que fica essa prisão. Porque algumas pessoas que descobrem que tem uma afinidade... É uma jogada muito louca que o governador faz, que ele vai eliminando essas pessoas, entendeu? Ele elimina quem questiona ele, quem tá no poder, né, pra manter as pessoas da comunidade viva, né? Mas quem questiona demais é eliminado. Quem questiona, quem tenta ir contra, é eliminado. Ele quer que aquele lugar seja seguro, o pessoal tem que seguir as regras e deu. E nisso, o Glenn leva uma surra do Merlin. A Meg é quase abusada pelo governador. Ele força ela a tirar a parte de cima da roupa. É uma cena que, pra quem tem gatilho, fica bem desconfortável com a cena que ele, bem dizer, ele abusa, né, da Meg. E o Glenn, ele é um som deixado ali todo espancado e solta um zumbi lá com ele. Ele consegue matar o zumbi. E a Andrea tá lá, e a Andrea não tá sabendo, e nisso. E o Rick e os outros descobrem que a Michonne viu o que aconteceu, que a Michonne tava fugindo, eles foram primeiro atrás da Michonne. A Michonne viu o que aconteceu, ela leva as coisas que o Meg e o Glenn estavam separando o bebê lá pra prisão, que eles escutam eles falando, né? Eles estavam conversando. Bingo! Eles estavam conversando sobre prisão, ela leva até lá. O Rick é quem vê ela e eles começam a ouvir a parte da história dela. O tal de um Mary foi que levou, o pessoal já fica, né? O Darren, principalmente, tipo, o meu irmão tá vivo. E agora? Levou não sei quem, né? E daí já dá mais um conflito, porque a maioria do pessoal ali não gosta do Mary, né? E ainda mais sabendo agora que ele tá com o Glenn e com a Meg. Eles não gostam do Mary, né? Pingo! Que ele não gosta. E o Darren quer que o irmão dele perto, né? Dizendo que ele pode controlar o Merlin e tudo mais. O Rick fica meio assim, né? Apesar de ele confiar no Darren, ele não confia no... Ele não confia no... Né? Enquanto isso, um grupo de sobreviventes que tava no acampamento acaba conseguindo entrar no... Que é a Sarah e o irmão dela, né? Conseguem entrar pelo muro que caiu da prisão lá pela parte de trás, uma parede caída. Entram e acabam entrando naquele bloco que ainda estavam infestados de zumbis, né? O
dois do grupo dele acabam. Dois do grupo dele acabam sendo mordidos, né? Tem que ser eliminados. E o pessoal não aceita, que eles também é assim, por gente nova, né? Eles não aceitam, eles são mandados embora, ou eles vão pra trabalhar. Eles são mandados embora, eles não aceitam que fique ali. E daí eles vão e acabam indo pra Woodsboro também de novo, né? E eles conhecem o governador, eles acham que é a mesma coisa que nem a André no início. Eles acham que tá tudo bem, tudo mais. E o governador, vendo tudo isso, ele meio que tá voltando meio que criando um conflito entre a Andrea e o antigo grupo dela, porque ele descobre que a Andrea era do grupo do Rick, né? Que ela conhece o pessoal. E ele cria meio que quando o pessoal vai tentar resgatar o Glenn e a Maggie, não dá muito certo nas primeiras vezes. Eles descobrem que o governador não é uma pessoa muito boa, né? Eles descobrem isso. A Andréia, o governador tá dizendo que pra Andréia que foram eles que começaram. E a Andréia fala que ela pode ir lá e conversar com eles na prisão. E a Andréia pega e vai escondida até a prisão, né? Ela vai escondida até lá. O pessoal diz não. E ela meio que não é mais bem-vinda, né? Não, porque ela tá com o governador. Diz não, foi o pessoal que começaram. E não. Quando o pessoal que eles conseguem, né? Eles resgatam a Meg e o Glenn, né? Depois de muita luta e brigação, né? O Daryl e o Mary são forçados a brigar e tudo mais. Eles tentam meio que fazer um acordo com o pessoal, né? O Woodsboro tá, obviamente, o governador perdeu um olho por causa da Michonne, né? Perdeu um olho. A Sarah e o irmão dela viram que as coisas lá não são boas depois desse ataque que teve. Viram que as coisas não estão muito certas. Que eles meio que entram em guerra com o governador, né? Com esse ataque na cidade. O governador quer porque quer acabar com eles. E quando a Andrea descobre o que tá acontecendo, ele mata o doutor que tava ajudando a Andrea e a Andrea é mordida por um zumbi e acaba morrendo, né? Olha, gente, eu vou ser bem sincera, eu gosto bastante da terceira temporada. Fiquei meio enrolada pra falar porque é muita coisa que acontece nessa temporada com a questão do governador, que mostra que ele não conseguiu superar a filha dele que se transformou numa zumbi. Ele tem a filha dele guardada, tipo, enjaulada, presa, ela como zumbi ali, sabe? Ele tenta agir como um pai normal. Todas as pessoas que foram contra ele estão mortas, fazia experimento com algumas pessoas, com aquele doutor, fazia alguns experimentos e coisa. Então é uma temporada que tem muita coisa, sabe? Que a gente vê uma ex-integrante do grupo se afastar e virar meio que uma inimiga para no final ajudar. Que mostra que a gente já sabia desde o início que o perigo do apocalipse zumbi não era só os zumbis, eram as pessoas também. Dependendo da índole da pessoa que já tinha, né? É que mostra que o governador é uma dessas pessoas que tem poder e usa esse poder. Para algumas pessoas é bom, mas para isso ele precisa sujar as mãos por trás para manter aquilo. Porque a opinião com o governador é muito contraditória, sabe? Eu não gosto dele, eu não gosto do governador. Acho ele um bom vilão até, mas eu não gosto não gosto dele. O Rick, com a morte da Lauren, sendo afetado mais uma vez logo depois de meses deles pulando de casa em casa, sendo afetado pela morte da Lauren também. De novo. Logo quando ele chega num lugar seguro, que ele tava procurando justamente pra Lauren, pro bebê e pro grupo. E lá ele perde a mulher, quase perde a filha, né? Saber que não dá pra confiar em todo mundo. Num lugar assim, num lugar que você necessitava confiar. Ô, luz na cara. Necessitava confiar as pessoas, necessitava ter união das pessoas, tu não poder confiar totalmente nas pessoas. Isso é o que pega também. Eu acho, ela, pra mim, essa é uma das melhores temporadas.
tá? Pra mim, eu gosto muito dessa terceira temporada, pra mim é uma das melhores, junto com a quarta, né? Pra mim é uma nota 10, que termina com o governador perdendo o Woodbull, né? Ele perde o Woodbull e ele fica sem nada, né? Porque ele tenta um ataque contra a prisão, ele abre uma das... Ele abre um dos portões, portões de lá com... Ele arromba, né? Ele tenta o ataque, só que o pessoal da prisão já estava preparado para que já estava esperando um ataque dele, sabe? E eles conseguem resistir. E nisso o governador vem dizer aí que o governador perde tudo, né? E daí ele fica zanzando sozinho, que o Wurzburgo termina, né? Cai pro terra, né? Invadida por zumbis e termina por... Né? Tem a morte da André também foi outra coisa, porque ele gostava da André. Realmente ele gostava, até descobrir que ela começou a saber demais. Começou a querer saber demais, né? E que ela fazia parte do grupo do Rick. Acabei no grupo do Rick. O grupo do Rick resiste, fica na prisão, eles reconstroem tudo, né, na prisão, para poder permanecer ali agora com mais pessoas sobreviventes, ou pessoas que vieram refugiadas junto com o Terrence, né, e a Sarah, que ajudaram o pessoal a escapar de lá, né, ajudaram o pessoal a escapar, e vieram refugiadas ali. Eles foram aceitos ali, o pessoal, e eles vão reconstruir a prisão para ficar mais forte, melhor, tá? Eu sei que pode ter ficado meio confuso o jeito que eu fui falando, que é muita coisa, como eu falei, é muita coisa pra falar, sabe? Essa temporada eu acho que é a temporada que é a temporada que mais tem, uma das temporadas que mais tem coisa, né, assim que acontece. Porque a gente não segue só o governador e o grupo do Rick. Daí tem o doutor que trabalha junto com o governador, tem o Merlin volta, tem a Michonne, que é a personagem nova também. E daí tem o Terry e a Sarah, que também são personagens novos, né? Que acabam participando e sendo importantes também. São detalhes, né? Pra mim é uma nota 10. Eu gosto muito dessa temporada. Até aí dá pra assistir The Walking Dead. Até a terceira dá pra assistir. E eu acho muito bom, tá? É isso, gente. Vai ficando por aqui. Beijo. Se inscreve, deixa like, vai nos outros canais pra dar uma olhada. E é isso por hoje.